essa tentativa tem que ser discutida no plano da ciência política, porque nós estamos diante de um projeto de eliminação do contrato político moderno. O contrato político da modernidade é um contrato que tem um pilar que se chama igualdade perante a lei. Esse é o pilar da política democrática e esse é o pilar também da liberdade econômica. Eu ouvi com muita atenção a exposição do Frank, e eu acho que o centro da exposição do Franklin foi mostrar como a ideia de igualdade perante a lei é o centro da construção das nações no mundo contemporâneo. Essa é a base do contrato político moderno. E eu queria discutir um pouquinho as 4 principais características desse contrato, porque a gente normalmente fala igualdade perante a lei e esquece um pouco o que está por trás dessa ideia. A primeira coisa que está por trás dessa ideia é que as nações se baseiam em indivíduos. São cidadãos que têm igualdade perante a lei. As nações não organizam coletividades distintas umas das outras. As nações não são reuniões de etnias que fizeram a paz por algum tempo para constituir uma confederação étnica. As nações não são isso. Segundo o contrato político moderno, as nações são constituídas por indivíduos, não por coletividades. Em segundo lugar, o contrato moderno define os indivíduos pelas suas potencialidades, não pela sua ancestralidade. E essa é uma distinção fundamental. Quando se fala em potencialidade, nós estamos falando do futuro. Os indivíduos existem na nação com uma série de potencialidades e elas precisam ter os direitos que as permitam realizar as suas potencialidades. Elas nascem como pessoas inteligentes, com um conjunto de capacidades intelectuais, com um conjunto de capacidades físicas, e para realizarem essas suas capacidades, elas precisam de uma série de condições que a nação se compromete a oferecer. Educação pública, saúde pública, uma economia que permita a cada um realizar as suas potencialidades e capacidades. De maneira que o indivíduo não tem passado do ponto de vista do contrato político moderno. Do ponto de vista do contrato político moderno, o indivíduo não tem ancestrais. A prática de construir árvores genealógicas, que sobreviveu no nosso mundo como uma curiosidade, né? Tem pessoas que têm curiosidade de construir a árvore genealógica da minha família. Essa é uma prática que nas sociedades pré-modernas era fundamental, porque as pessoas se definiam não pelo futuro, não pelas potencialidades, mas pela ancestralidade, pelo berço, pela família onde nasceram, pelo sangue do seu clã. E isso lhes dava um certo lugar político na sociedade que era basicamente imutável. Se você nasceu num clã, se você nasceu no interior de uma dinastia, se você nasceu a partir de uma certa estirpe, você viverá de acordo com as regras e terá os direitos e privilégios que aquela ancestralidade te dá. O contrato político moderno rompe com isso e diz o seguinte: ancestralidade, a árvore genealógica da tua família é um problema privado. Não existe no espaço público. No espaço público as pessoas não têm passado, elas têm presente e têm futuro. Essa é uma outra característica importante do contrato moderno. Uma terceira característica muito importante é que esse contrato da igualdade perante a lei é a plataforma para que se conquiste um segundo tipo de igualdade que não é igual à primeira, que é a igualdade de oportunidades. Muito se diz de que a igualdade perante a lei
não é igual à igualdade de oportunidades. E é verdade, são coisas diferentes, mas elas não são opostas. Frequentemente se fala que a igualdade de oportunidades só existirá se nós eliminarmos a igualdade perante a lei. É o contrário disso. É a igualdade perante a lei que permite às pessoas verem nos demais cidadãos iguais, com direitos iguais, e permite aos cidadãos se juntarem e exigirem do Estado que o Estado garanta que essas pessoas possam realizar as suas potencialidades. Então, quando se quer pedir educação pública de qualidade para todos, esse pedido não pode ser feito. Ele se destrói logicamente se não existe igualdade perante a lei. Porque não existem mais o todos. O todos perde o sentido. O sentido do todos, da universalidade dos direitos, parte da ideia de igualdade perante a lei. Nós podemos ter um país onde vige a igualdade perante a lei, mas onde não existe uma verdadeira igualdade de oportunidades. Isso pode acontecer, mas esse país, se mantiver a crença na igualdade perante a lei, estará no caminho da busca da igualdade de oportunidades. Uma busca que é sem fim, aliás. Entretanto, se esse país desistir da igualdade perante a lei, ele não vai nunca chegar à igualdade de oportunidades. O que ele pode chegar é a uma divisão do espólio, a uma divisão da riqueza, segundo grupos definidos como etnias, como raças, como coletividades de sangue. E isso não será nunca a igualdade de oportunidades, será o contrário dela. E a característica final que eu queria discutir do contrato político moderno é que ele é um contrato antirracial. Quando você fala igualdade perante a lei, você diz os indivíduos não têm raça. É isso que a modernidade inventou. A modernidade inventou um contrato antirracial. Esse contrato é lá do século XVIII. A modernidade inventou um contrato antirracial enquanto existia escravidão. E essa contradição, esse conflito entre as ideias da modernidade e a escravidão, nos ajudam a entender, aliás, uma coisa que eu não tenho tempo de discutir aqui, toda a campanha contra a escravidão e contra o tráfico de escravos que se desenvolveu na Inglaterra no início do século XVIII, no início do século XIX, no final do século XVIII. Então, veja, o contrato político moderno diz o seguinte: você não é de raça nenhuma, você não tem cor. Se você quiser ter cor e ter raça, você tem todo o direito no espaço privado. Assim como você tem direito de ter a religião que quiser, assim como você tem direito de se organizar junto com o teu grupo religioso, formar uma igreja e orar para o teu Deus e para os teus santos, o Estado reconhece essa tua liberdade. O que o Estado não reconhece é a existência política de uma coletividade religiosa com direitos especiais, com privilégios diferentes. O Estado reconhece se alguém quiser ter uma raça, se alguém quiser criar festividades raciais, se alguém quiser celebrar a sua cor da pele, eu acho meio estranho. Mas se alguém quiser fazer isso, o Estado reconhece o direito que se faça isso. O que o Estado não aceita é que essa identidade racial atravesse a fronteira e se instale na esfera pública como uma forma de discriminação entre grupos, onde certos grupos têm certos direitos e outros têm outros direitos, onde cada grupo tem a sua Constituição. No fundo é isso. O Estatuto da Igualdade Racial propõe que cada grupo tenha a sua Constituição num país que deixa de ser formado por cidadãos, mas se transforma numa confederação de raças. É por isso que essa discussão é tão séria, e é por isso que eu me obrigo sempre a fazer essa discussão, embora não goste, pelas razões que eu expliquei, de fazê-la. Porque quando se propõe o Estatuto da Igualdade Racial,
e muitos políticos não entenderam isso até hoje, o que está se propondo é uma nova Constituição para o Brasil. É mudar a Constituição brasileira, desistir de uma e criar uma outra que se baseia num princípio político pré-moderno.